Em vez de chamar uma ambulância, Miguel, impulsionado por um instinto inexplicável, carregou o estranho nos braços e dirigiu-se ao hospital mais próximo, apenas para descobrir horas depois que João era o destinatário da encomenda que ele carregava. Essa decisão impulsiva selaria o destino de ambos, transformando uma entrega rotineira em um turbilhão de segredos e revelações que abalariam suas vidas para sempre. Miguel nunca imaginara que uma manhã comum de entregas o colocaria no centro de uma crise pessoal. Aos 32 anos, ele vivia uma existência monótona, dividida entre turnos exaustivos como motorista de entregas e as noites solitárias em seu pequeno apartamento no Bairro Alto. Criado em uma família conservadora de Porto, onde o pai, um pescador rígido, pregava valores tradicionais, Miguel aprendera cedo a reprimir seus sentimentos mais profundos. Ele era gay, mas isso era um segredo enterrado sob camadas de negação e medo. As expectativas sociais em Portugal, apesar dos avanços legais como o casamento igualitário desde 2010, ainda pesavam como correntes invisíveis, especialmente em círculos familiares católicos. Miguel namorara mulheres no passado, fingindo uma heterossexualidade que o consumia por dentro, mas nada o preparara para o encontro com João. João, por sua vez, era um arquiteto de 28 anos, ambicioso e reservado, trabalhando em um escritório no Chiado. Filho único de pais abastados de Cascais, ele cresceu sob a pressão de ser o herdeiro perfeito, educado, bem-sucedido e, acima de tudo, heterossexual. Seus pais, Maria e António, eram figuras proeminentes na sociedade lisboeta, com conexões na igreja e no mundo dos negócios. João descobrira sua orientação sexual na adolescência, mas optara pelo silêncio, temendo a rejeição que poderia destruir sua família. Ele vivia uma vida dupla, no trabalho, era o profissional impecável, em casa, o filho obediente que evitava discussões sobre relacionamentos. Naquele dia fatídico, ao atravessar a praça distraído com pensamentos sobre um projeto atrasado, o acidente o pegou de surpresa. Acordar no hospital com Miguel ao seu lado foi o início de uma conexão inesperada. Enquanto os médicos examinavam João por contusões leves, Miguel esperava no corredor, segurando a encomenda, um livro sobre arquitetura moderna que João havia pedido online. Por que eu fiz isso? Questionava-se Miguel, o suor frio escorrendo pela testa. Ele poderia ter chamado ajuda e seguido seu roteiro, mas algo no olhar vulnerável de João o compelira a agir. Quando João finalmente abriu os olhos, seus olhares se cruzaram, e uma faísca de reconhecimento mútuo surgiu. Obrigado, murmurou João, sua voz fraca mas sincera. Miguel sorriu timidamente, entregando o pacote. Era para você mesmo. Acho que o destino quis que eu te salvasse primeiro. Aquela piada leve quebrou o gelo, mas por baixo, ambos sentiam o peso de algo maior se formando. Nos dias seguintes, Miguel não conseguia tirar João da cabeça. Ele checava o status da entrega no app da Amazon, usando isso como desculpa para enviar uma mensagem: espero que esteja melhor. Se precisar de algo, é só avisar. João, confinado em casa com repouso ordenado, respondeu quase imediatamente, agradecendo novamente e convidando Miguel para um café como retribuição. O encontro no Café do Rocio foi tenso no início. Conversaram sobre trivialidades, o tráfego caótico de Lisboa, os turistas incessantes, mas logo a conversa aprofundou. João falou de sua paixão pela arquitetura, de como projetava edifícios que desafiavam as normas tradicionais, espelhando sua luta interna. Miguel compartilhou histórias de suas rotas de entrega, omitindo o vazio que sentia em sua vida pessoal. Porém, o que começou como gratidão evoluiu para atração. Miguel notava os gestos sutis de João, o modo como ele inclinava a cabeça ao ouvir, o brilho nos olhos verdes quando ria. João, por sua vez, admirava a força quieta de Miguel, sua honestidade crua. Mas o medo os assombrava. Miguel pensava no pai, que o deserdaria se soubesse. João imaginava a decepção da mãe, que sonhava com netos. Eles se encontravam em segredo, passeios pelo Parque Eduardo VII ou jantares discretos em Alfama, onde a música do fado ecoava suas angústias internas. Cada encontro era uma batalha entre desejo e dever. Uma noite, após um jantar, Miguel confessou: eu nunca me senti assim com ninguém. Mas isso é perigoso. João assentiu, tocando sua mão por baixo da mesa. Eu sei. Meus pais. Eles nunca entenderiam. Aquela admissão marcou o primeiro beijo, um momento de liberação misturado com terror. Mas o que eles não sabiam era que o acidente havia sido testemunhado por um colega de João, que começara a espalhar rumores no escritório. A pressão social começava a se fechar ao redor deles, forçando decisões que testariam seus limites. Miguel voltou para casa aquela noite com o coração dividido. Ele morava sozinho, mas as paredes pareciam ecoar as vozes de sua família. Ligou para a irmã, Sofia, a única que suspeitava de sua verdade. Mana, eu conheci alguém, disse ele, a voz tremendo. Sofia, mais aberta, encorajou: seja feliz, Miguel. A vida é curta. Mas o pai ligou no dia seguinte,
convidando-o para um almoço familiar em Porto. Traga uma namorada dessa vez, brincou o velho, sem saber o quanto aquelas palavras feriam. Miguel sentiu o peso da traição iminente, trair a si mesmo ou à família. João enfrentava dilemas semelhantes. Seus pais notaram sua distração e o pressionaram sobre casamentos arranjados com filhas de amigos. É hora de pensar no futuro, filho, disse António durante o jantar. João engoliu em seco, pensando em Miguel. Ele começou a questionar se valia a pena o risco, se o amor poderia superar as barreiras sociais. Mas cada mensagem de Miguel reacendia a chama, levando-o a mais encontros clandestinos. A tensão crescia, e o primeiro conflito surgiu quando Miguel cancelou um plano por causa de uma visita familiar surpresa. João sentiu-se traído, questionando a seriedade de Miguel. Você sempre vai escolher eles? Perguntou ele em uma discussão acalorada no carro. Miguel rebateu, e você? Vive fingindo para os seus pais. Aquela briga os deixou feridos, mas também mais unidos, forçando-os a confrontar suas inseguranças. À medida que os dias passavam, o relacionamento se aprofundava, mas as sombras do mundo exterior se aproximavam. Rumores no trabalho de João ganhavam força, e ele recebia olhares estranhos. Miguel, por sua vez, lidava com a culpa de mentir para os colegas de trabalho, que zombavam de solteirões como ele. O clímax do primeiro ato se aproximava quando João recebeu o ultimato de seus pais, participar de um evento social com uma possível noiva. Ele aceitou, traindo Miguel indiretamente, o que levaria a uma confrontação dolorosa. João chegou ao evento em Cascais com o estômago revirado, vestindo um terno impecável que mascarava sua turbulência interna. Seus pais o apresentaram a Catarina, uma jovem advogada de família influente, como se fosse um arranjo inevitável. Ela é perfeita para você, sussurrou Maria, os olhos cheios de expectativa. João sorriu forçadamente, mas sua mente estava com Miguel, que esperava uma ligação após o compromisso de trabalho que ele inventara. A noite foi um tormento, conversas superficiais, toques casuais que o faziam se sentir sujo. Quando Catarina o beijou na bochecha ao se despedir, João sentiu uma náusea profunda, como se estivesse traindo não só Miguel, mas a si mesmo. De volta ao apartamento, ele ligou para Miguel, a voz carregada de culpa. Desculpa pelo atraso. Foi complicado. Miguel, sensível às nuances, percebeu algo errado. O que houve, João? Você parece distante. Incapaz de mentir mais, João confessou tudo, o evento, a pressão familiar, a farsa. Miguel ficou em silêncio por um momento eterno, o coração apertado. Você foi lá sabendo que isso me machucaria, disse ele finalmente, a voz baixa. A discussão escalou, com acusações voando como flechas. Você não entende. Meus pais me matariam se soubessem, gritou João. E eu? Eu sou só uma aventura para você, rebateu Miguel, sentindo a rejeição como uma facada. Eles desligaram em raiva, deixando um vazio que ecoava suas inseguranças. Nos dias que se seguiram, o silêncio entre eles foi ensurdecedor. Miguel mergulhou no trabalho, entregando pacotes com uma fúria contida, questionando se o amor valia o sofrimento. Ele visitou o pai em Porto, onde o velho homem o interrogou sobre sua vida amorosa. Filho, aos 32, você precisa se assentar. Olha para o teu primo, já com 2 filhos. Miguel assentiu, mas por dentro, fervia. Ele confidenciou a Sofia, que o abraçou, pai é de outra geração. Mas você merece ser feliz. Inspirado, Miguel decidiu confrontar sua verdade, mas o medo paralisava. João, isolado em seu escritório, lidava com os rumores que agora se espalhavam abertamente. Um colega, Rui, o confrontou. Ouvi que você anda saindo com um cara. É verdade. João negou veementemente, mas o dano estava feito. A pressão social em Portugal, onde a aceitação LGBT variava de urbana para conservadora, o sufocava. Ele pensou em renunciar ao relacionamento, em escolher a segurança familiar sobre o amor. Mas uma mensagem de Miguel quebrou o impasse: precisamos conversar. Encontro no mirador da Senhora do Monte ao pôr do sol. O reencontro foi carregado de emoção. Sob o céu alaranjado de Lisboa, eles se sentaram em um banco, as luzes da cidade piscando abaixo. Eu errei, admitiu João, lágrimas nos olhos. Mas eu te amo, Miguel. Isso me assusta. Miguel, tocado, segurou sua mão. Eu também te amo. Mas precisamos ser honestos, ou isso nos destruirá. Eles se reconciliaram com um abraço, prometendo enfrentar os obstáculos juntos. Porém, essa união veio com um preço. Miguel decidiu contar à família, começando por Sofia, que já sabia e apoiava. O pai, no entanto, seria um teste maior. Enquanto isso, os pais de João intensificavam a pressão.
Maria marcou um jantar com Catarina, forçando João a uma escolha moral. Ele compareceu, mas sua mente estava em outro lugar. Durante o jantar, Catarina percebeu sua distração e perguntou diretamente: há alguém mais, não é? João, surpreso, negou, mas a semente da dúvida foi plantada. Voltando para casa, ele debateu internamente: revelar tudo e arriscar a rejeição, ou continuar a farsa e perder Miguel. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progresso e tradição, espelhava seu conflito. Leis protegem, mas corações nem sempre seguem. Miguel, fortalecido pela reconciliação, marcou uma viagem de fim de semana para Sintra, um refúgio romântico para solidificar seu laço. Lá, entre palácios e florestas, eles compartilharam sonhos, João de projetos inovadores, Miguel de talvez deixar o emprego e estudar algo novo. Mas a realidade invadiu quando o pai de Miguel ligou, exigindo sua presença em uma reunião familiar. É importante, filho. Sobre o negócio da família. Miguel hesitou, mas foi, deixando João ansioso. Na reunião, o pai anunciou planos de passar o barco de pesca para ele, assumindo que Miguel seguiria os passos tradicionais. Você precisa de uma família para isso, disse o velho. Miguel, pressionado, não contestou, traindo sua promessa a João. Ao retornar, ele confessou a omissão, levando a outra briga. Você prometeu ser honesto, acusou João. E você? Ainda mente para os seus pais sobre Catarina, rebateu Miguel. A discussão revelou camadas de ressentimento, Miguel se sentia usado como escape, João via Miguel como covarde. Eles se separaram novamente, cada um lidando com o dano. João procurou terapia em segredo, explorando sua identidade, Miguel bebeu sozinho, questionando sua coragem. O ponto de virada veio quando Rui, o colega fofoqueiro, confrontou João publicamente no escritório, forçando uma defesa veemente que o deixou exausto. Ele ligou para Miguel, chorando: não aguento mais isso. Miguel, arrependido, correu para ele. Eles passaram a noite conversando, decidindo um plano, revelar gradualmente, começando com amigos confiáveis. Mas o destino interveio. Sofia, sabendo de tudo, acidentalmente mencionou João ao pai de Miguel durante uma ligação, plantando a semente da suspeita. O velho homem começou a investigar, ligando para Miguel com perguntas invasivas. A tensão escalava, preparando o terreno para confrontos maiores. A suspeita do pai de Miguel cresceu como uma tempestade se aproximando. Ele confrontou o filho durante uma visita surpresa em Lisboa: ouvi rumores da tua irmã. Quem é esse, amigo, que você anda vendo tanto? Miguel, pego de surpresa, gaguejou uma desculpa sobre um colega de trabalho. Mas o pai, com olhos penetrantes, não comprou. Não me minta, rapaz. Eu criei você para ser homem de verdade. Aquelas palavras ecoaram como um tapa, revivendo memórias de infância onde Miguel escondia revistas inapropriadas. Ele saiu da conversa abalado, ligando para João em pânico. Meu pai sabe algo. Isso vai explodir. João, já lidando com sua própria crise, tentou acalmá-lo. Mas internamente, ele questionava se seu amor sobreviveria à pressão familiar. Seus pais anunciaram uma viagem familiar para o Algarve, insistindo que Catarina os acompanhasse como amiga. João aceitou relutantemente, vendo isso como uma oportunidade para ganhar tempo. Na praia de Faro, sob o sol escaldante, ele fingiu interesse em Catarina, mas cada risada forçada era uma punhalada em sua consciência. Ela, perceptiva, o pressionou: João, você não está aqui de verdade. O que há? Ele confessou parcialmente, dizendo que amava outra pessoa, sem especificar o gênero. Catarina, compreensiva, o abraçou: seja quem for, lute por isso. Aquela conversa o fortaleceu, mas também o expôs. Maria ouviu parte e começou a questionar. De volta a Lisboa, João confrontou Miguel sobre o futuro. Não podemos mais esconder. Vamos contar juntos. Miguel, aterrorizado, hesitou: e se perdermos tudo? A discussão evoluiu para uma reflexão profunda sobre a ética. Era certo priorizar o amor sobre a família. Em uma sociedade onde a homofobia ainda persiste em bolsões conservadores, apesar das leis progressistas, eles debatiam os custos. Miguel lembrou de um amigo que fora deserdado. João citou casais que superaram. Eles decidiram revelar a Sofia primeiro, que se tornou aliada, ajudando a planejar. Mas a traição veio de onde menos esperavam. Rui, o colega de João, motivado por inveja profissional, enviou uma foto anônima dos dois juntos para os pais de João. A imagem, tirada em um café discreto, chegou via e-mail com uma nota: seu filho tem segredos. Maria e António reagiram com fúria, chamando João para uma reunião emergencial. Isso é verdade? Você é homossexual? Perguntou António, a voz tremendo de raiva e decepção. João, encurralado, admitiu: sim, pai. Eu amo um homem.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria chorou, falando de vergonha social. António expulsou temporariamente. Pense no que fez à nossa família. João fugiu para o apartamento de Miguel, devastado. Eles me rejeitaram, soluçou. Miguel o consolou, mas a culpa o consumia. Se não tivesse insistido no relacionamento, isso não teria acontecido. Eles passaram noites debatendo escolhas. João poderia voltar atrás, fingir que era uma fase. Mas isso seria uma traição maior a si mesmo. A sociedade portuguesa, com sua herança católica, amplificava o conflito moral. Miguel decidiu confrontar seu pai, marcando uma viagem a Porto. Lá, ele revelou: pai, eu sou gay. E amo João. O velho pescador explodiu: você me envergonha. Saia da minha casa. Miguel partiu com o coração partido, mas liberado. A rejeição dupla os uniu mais, mas também os isolou. Amigos se dividiram, alguns apoiaram, outros se distanciaram por medo de associações. No trabalho, João enfrentou discriminação sutil, promoções negadas. Miguel ouviu piadas homofóbicas dos colegas. Eles consideraram mudar para uma cidade mais aberta como Lisboa Central, mas o dano emocional era profundo. João entrou em depressão, questionando sua identidade. Miguel se tornou protetor, mas ressentido com as famílias. Uma terapia conjunta ajudou, explorando traumas e resiliência. O clímax se aproximava quando os pais de João, arrependidos, ligaram pedindo uma conversa. Maria admitiu: nós te amamos, mas isso é difícil. João, cauteloso, concordou em se encontrar. Miguel o acompanhou, mas ficou do lado de fora. A reunião foi tensa, discussões sobre fé, sociedade e amor. António resistiu, mas Maria defendeu: ele é nosso filho. Um acordo frágil surgiu, tempo para a aceitação. Mas o pai de Miguel permaneceu intransigente, cortando contato. Miguel sofreu, mas encontrou força em João. Eles começaram a reconstruir, participando de grupos LGBT em Lisboa, encontrando comunidade. Mas uma decisão controversa surgiu. Miguel sugeriu adotar uma criança no futuro, testando limites éticos. João hesitou, temendo mais rejeição. A tensão interna crescia novamente, levando a argumentos sobre o que era certo em uma sociedade em evolução. Com o apoio parcial dos pais de João, o casal ganhou um fôlego, mas o pai de Miguel permanecia uma ferida aberta. Miguel recebeu uma carta dele: você escolheu errado. Não volte. Aquelas palavras o devastaram, levando a noites insones onde ele questionava se valer a pena. E se eu tivesse ficado no armário, confidenciou a João. João, agora mais forte, rebateu: você estaria vivendo uma mentira. Nós merecemos isso. Mas internamente, João lutava com culpa, sua revelação acelerara tudo. Eles decidiram uma viagem para o Douro, buscando paz nas vinhas, mas até lá, discussões sobre família os assombravam. Em uma adega, sob o sol poente, Miguel propôs: casemos. Mostremos ao mundo. João, surpreso, aceitou, mas com reservas. O planejamento do casamento trouxe novos conflitos: quem convidar? Os pais de João compareceriam, mas o de Miguel não. Sofia mediou, convencendo o pai a pelo menos considerar. A sociedade interveio, amigos conservadores declinaram convites, citando valores. Em Lisboa, onde casamentos gays são comuns, ainda havia olhares julgadores. Miguel enfrentou isso no trabalho, onde um chefe o demitiu sob pretexto, mas claramente por homofobia. Isso é ilegal, protestou ele, mas o processo judicial seria exaustivo. João apoiou, mas sua carreira também sofria. Um projeto importante foi dado ao outro, com sussurros de distrações pessoais. Ele debateu renunciar ao casamento para proteger suas vidas, uma escolha moral agonizante. É certo sacrificar o amor pela carreira? Perguntou a si mesmo. Catarina, agora amiga, aconselhou: lute. Portugal mudou, mas precisa de vocês para mudar mais. Inspirados, eles prosseguiram, mas uma traição veio de Rui, que vazou detalhes do casamento para a imprensa local, transformando sua história privada em escândalo público. Jornais sensacionalistas publicaram: arquiteto de elite em romance gay com entregador. A exposição trouxe ódio online, mensagens de ódio, ameaças. Miguel, protetor, quis confrontar, mas João o deteve: não deixa ao nível deles. A pressão social testou sua resiliência. Família de João recuou parcialmente, temendo escândalo. Maria pediu adiamento. João recusou, levando a uma briga: vocês me apoiam ou não? António, relutante, interveio: dê tempo. Mas o dano estava feito. Miguel, furioso, culpou João por não controlar Rui. Sua omissão no trabalho causou isso. A discussão escalou para uma separação temporária, cada um refletindo sobre danos. Miguel ficou com Sofia,
que o encorajou: o amor vence preconceito. João, sozinho, explorou fóruns LGBT, lendo histórias semelhantes. Ele percebeu que sua jornada era parte de uma luta maior contra normas sociais. Reconciliados após dias, eles ajustaram planos para um casamento íntimo. Mas o pai de Miguel apareceu inesperadamente na véspera, convidado por Sofia. Eu vim ver se é real, disse o velho, olhos duros. A conversa foi brutal, acusações de pecado, defesas de amor. Miguel chorou: pai, isso sou eu. O pai saiu sem perdoar, mas plantou dúvida. O casamento ocorreu na capela de São Jorge, simples e emocionante. Votos trocados prometiam lealdade apesar de tormentas. Mas a lua de mel em Madeira foi ofuscada por notícias: o pai de Miguel sofrera um infarto, culpando o stress. Miguel correu de volta, encontrando-o no hospital. Você causou isso? Acusou o velho debilmente. Miguel, dilacerado, debateu: era sua escolha errada. Ele ficou ao lado do pai, adiando a vida com João, uma decisão que testou o relacionamento. João sentiu-se abandonado, questionando lealdade. Sua família sempre vem primeiro. Miguel rebateu: ele é meu pai. A tensão levou a terapia, onde exploraram padrões tóxicos. Lentamente, o pai de Miguel melhorou e, em um momento de vulnerabilidade, admitiu: eu te amo, mas não entendo. Um progresso frágil surgiu. Os casais navegaram por isso, mas novos desafios: a adoção. Miguel queria, João temia rejeição social para a criança. Debates éticos intensos: era egoísta trazer uma criança para um mundo preconceituoso. Com o pai de Miguel em recuperação, o casal encontrou um equilíbrio precário. Miguel dividia tempo entre Lisboa e Porto, cuidando do velho enquanto reconstruía pontes. Talvez ele mude, esperava ele. João, paciente, apoiava, mas internamente lutava com ressentimento. E nós? Quando priorizamos nosso futuro? Eles decidiram sobre a adoção, optando por esperar, focando em estabilidade. Mas a sociedade testava: um ataque homofóbico em uma manifestação LGBT em Lisboa os abalou. Miguel defendeu um amigo, saindo ferido. No hospital, João jurou: não deixaremos isso nos quebrar. A recuperação trouxe clareza. Miguel demitiu o processo contra o ex-empregador, ganhando indenização e expondo discriminação. João avançou na carreira, projetando espaços inclusivos para comunidades LGBT. Suas histórias inspiraram outros, com entrevistas em mídia progressista. Mas o custo era alto: amizades perdidas, família fragmentada. O pai de Miguel, aos poucos, aceitou visitas conjuntas, embora tensas. Ele é bom para você? Perguntou uma vez. Miguel assentiu: sim, pai. Um passo pequeno, mas significativo. Anos passaram, e eles adotaram uma criança, navegando burocracia e julgamentos. A menina, Ana, trouxe alegria, mas também escrutínio: dois pais. Isso é certo. Debates sociais os cercavam, forçando-os a defender escolhas. João refletia: pagamos caro, mas ganhamos liberdade. Miguel concordava, mas questionava custos emocionais. Em uma noite tranquila no Tejo, eles olhavam o horizonte. Valeu a pena? Perguntou Miguel. João sorriu: cada dor nos tornou mais fortes. Sua jornada, cheia de traições, sacrifícios e despertares, ecoava lutas maiores em Portugal. Mas, no final, foi a escolha de amar abertamente certa, ou o silêncio teria sido mais misericordioso?